No filme Kung Fu Panda de 2008, a gente acompanha o nosso protagonista chamado Pooh, que é um panda meio desajeitado, mas muito otimista e carismático. Porém, o nosso antagonista não tem um ar tão leve ao seu redor. Tai Lung é o leopardo das neves e ele carrega um sentimento de vingança e de abandono que, quando se juntam, se transforma em um ódio que escorre pra todos ao seu redor. Mas antes de falar mais disso, o filme se passa no Vale da Paz, e a população desse lugar não é humana. Por exemplo, o pai do Pooh é um ganso, o Pooh é um panda super fanático dos Cinco Furiosos, que são tipo os guardiões daquele lugar. Os Cinco Furiosos são muito bons em Kung Fu, e o Pooh tem uma admiração muito grande por eles, mesclado com uma tristeza, porque ele acredita que nunca vai ser capaz de treinar Kung Fu. Os Cinco Furiosos foram treinados pelo mestre Shifu e o mentor dele, o Gui. Espero ter pronunciado da forma certa. O Shifu tem uma história muito profunda com o antagonista. Quando o Tai Lung foi abandonado, ainda bebê, Shifu adotou ele como filho e treinou ele ao máximo, fazendo o Tai Lung acreditar que estava destinado a coisas grandes, destinado a se tornar o dragão guerreiro. Mas não foi isso que aconteceu. Tai Lung não foi nomeado o dragão guerreiro porque ele não era o escolhido. E isso despertou uma raiva muito grande nele, mostrando bem em detalhes o temperamento explosivo e raivoso que estava sufocado ali. O Shifu considerava o Tai Lung um filho, por isso ele não conseguiu lutar contra ele. E o Oogway precisou intervir na luta entre os dois e ele mesmo derrotou o Tai Lung. E durante anos, o Leopardo das Neves ficou aprisionado numa prisão imensa que foi feita só pra ele. Uma prisão cheia de guardas e uma segurança enorme. Vindo para os dias atuais, o Pooh é nomeado Dragão Guerreiro, surpreendendo todo mundo, mesmo sem saber nada de Kung Fu. E ao mesmo tempo que isso acontece, o Tai Lung consegue escapar da prisão e tá a caminho do Vale da Paz, em busca de vingança. Tai Lung pode ser considerado um personagem bem complexo, mas o que eu acho interessante de se observar é que ele pode não representar alguém, mas com facilidade ele representa uma fase da vida, ou pelo menos o lado pessimista de uma fase na vida. Ter habilidades incríveis e um poder inquestionável nunca vai ser o suficiente, principalmente no mundo atual que vivemos. Ser bom no que faz não é o suficiente. Por incrível que pareça, isso tem um lado positivo e um lado negativo. Por exemplo, o Tai Lung é um lutador muito bom no que faz, tanto que ele derrota os Cinco Furiosos com um sorriso na cara, como se eles não fossem nada só pra provar o seu poder. Mas tirando as habilidades dele, a gente vê que esse personagem é totalmente quebrado. Ele alimenta esse sentimento de raiva e ódio dentro de si sem nem sequer dar uma chance para pensamentos que vão esclarecer a situação. Se o Tai Lung tira um tempo para pensar e aceitar que ele não é o dragão guerreiro, ele ainda assim poderia ser um grande herói, já que, cá entre nós, ele é um dos melhores lutadores da saga Kung Fu Panda, porque, como eu disse antes, ele derrotou os Cinco Furiosos. Não com tanta facilidade quanto eu disse, mas a gente pode considerar uma derrota para eles. Por outro lado, nós temos o Pooh, que é escolhido como dragão guerreiro, e desde o início é dito que ele não sabe Kung Fu e não demora pra gente ver que isso é verdade. Mas o Pooh tem uma coisa que o Tai Lung não tem. Ele tem a famosa e tão temida humildade. Ele reconhece que não é o melhor e a partir disso se esforça para fazer o possível, principalmente para salvar o Vale da Paz e as pessoas que ele gosta. Quase todo mundo fica com medo do Tai Lung, inclusive o Pooh, mas mesmo com esse medo, ele se dispõe a enfrentar o Leopardo das Neves. Eu gosto de observar o quanto esse filme deixa claro que nossa mente deve ser a prioridade, porque mesmo se você fizer um trabalho bem feito, se ele tiver carregado de maldade, pode não valer nada. Agora, se você mergulhar em um projeto, mesmo se ele não tiver perfeito, se foi feito com carinho, pode ter certeza que o valor dele é inquestionável. É claro que eu usei a palavra trabalho e projeto, mas essa metáfora não se aplica apenas e exclusivamente a isso. Você pode desdobrar e adaptar ela para N coisas, seja relações, momentos, sentimentos, independente do que for, seja sincero. Se você fizer alguma coisa mal, mas não fez aquilo por maldade, é muito mais valioso do que fazer algo bom, mas com maldade. Bom, se ficou confuso, eu peço desculpa, espero ter deixado claro que no fim das contas, o importante é você ser verdadeiro. Se você chegou até aqui, eu só tenho um aviso, prometo que é rápido. Eu não vou publicar mais toda terça-feira. Aconteceram algumas coisinhas na minha vida, são coisas boas, mas que vão me deixar ocupado, então a minha constância vai desaparecer. Porém, quando eu for publicar alguma coisa, toda terça ou quinta, eu prometo avisar aqui e eu vou postar no período da tarde, com certeza eu apareço por aí. Obrigado a todo mundo que sempre deixa um comentário carinhoso, eu prometo que mais pra frente eu vou dedicar um vídeo só pra vocês. Fiquem bem, desculpa por isso e sintam-se abraçados. Até mais.